Se uma pessoa é homossexual e procura Deus, quem sou eu para julgá-la? Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre a visita do Papa aqui ao Brasil. E para conversar com a gente traz dois amigos nossos que já vieram aqui no Hora da Coruja e sempre que eles participam tem pedido de bis. Um é o Andrei. Boa noite, Andrei, tudo bem? Boa noite, Fran. Boa noite, Paulo. O Marcos também. Eu conheci o Marcos hoje, né? Fico muito feliz de estar aqui para discutir isso, para conversar um pouco sobre esse tema tão belo que foi a visita do Papa Francisco no Brasil. Muito obrigado. Bom. Bem-vindo, viu? Obrigado. E o Marcos Nicolini, que já esteve aqui com a gente também, discutindo sobre o Papa também. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado novamente pela chance de conversar, né? Sempre bom. E eu queria começar o programa essa noite com um vídeo do Andrei, que o Andrei é o nosso enviado especial do Hora da Coruja. Ele foi para o Rio de Janeiro acompanhar a jornada da Juventude, Mundial da Juventude, e trouxe um vídeo especial para a gente. Então, vou começar com o vídeo e depois a gente conversa sobre ele. Diocese da Argentina. Diocese da Argentina. Diocese do Papa Bergoglio. Papa Francisco. Pessoal indo para Copacabana. Pessoal de todas as regiões do mundo, Alemanha. Olha a Roberta aí, nossa doutora do Hora da Coruja. Jovens de todas as regiões do mundo. No altar, o Papa neste momento está fazendo a homilia. E a gente vê o grupo de coreanos escutando, não sei se estão de fato entendendo, se é uma tradução, mas eles estão aqui concentrados e isso é muito bonito de ver. Ah não, tem uma pessoa que está ali traduzindo o que o Papa fala para todos os coreanos. Estão todos eles com fone. Está sendo traduzido imediatamente as palavras do Papa. Muito interessante, está vendo atrás da bandeira? Na hora que ele parou, eu fui atrás. Muito bom, né? Esse é o vídeo do nosso convidado especial aqui do Hora da Coruja, o Andrei. Andrei, eu queria que você falasse um pouco como foi essa sua participação lá na jornada. Olha, foi muito interessante. Na verdade, eu fiz filosofia e muita gente acha que há uma incompatibilidade entre o pensamento filosófico e a fé e o catolicismo. Eu sou um pensador católico e para mim foi uma alegria muito grande. Antes de qualquer reflexão que eu possa fazer em relação à vinda do Papa Francisco, foi uma alegria, porque o que eu vi em Copacabana foi uma espécie de família reunida. Eu acho que esse é o sentimento. As pessoas, elas estavam lá e elas tinham
com um sentimento de familiaridade. Então, aquilo que o Papa, uma das palavras que o Papa mais enfatizou foi justamente a proximidade. Então, parece que essa proximidade que o Papa gostaria de mostrar, as pessoas encarnaram isso. Então, as pessoas muitas vezes iam para Copacabana de mãos dadas, as pessoas andavam de mãos dadas, né? Então, antes de qualquer reflexão, eu poderia dizer que é uma alegria muito grande, mesmo porque o cristão é alegre, como diz o Papa. O cristão é alegre, Bricolini? O Papa falou isso, num dos discursos dele, ele disse que o cristão não pode ser pessimista, ele tem que ser alegre o tempo todo. Falou outra coisa também que destoa um pouco da imagem que se faz do cristão, falou da abundância, né? Jesus trouxe vida e a vida tem que ser em abundância. Abundância, pois é. Eu acho que ele trouxe muitas coisas novas, assim, muitas coisas a gente estava falando um pouquinho, né? Muitas coisas no discurso dele, nas falas dele. Eu me ative mais ao conjunto de discurso que eu consegui ler do que a imagem dele, exatamente para desgarrar um pouquinho dessa questão mais imagética, né? E achei surpreendente muitas das falas deles. A gente poderia passar depois, no momento oportuno, mas uma é isso, né? Quer dizer, a questão da abundância, a questão do cristão é alegre, o cristão não pode ser pessimista. Também muitas e muitas vezes ele falando dessa questão da proximidade, da questão da fraternidade, da irmandade, são palavras que se repetem abundantemente nos discursos dele. Eu achei muito interessante. Eu penso, e aí uma coisa que eu gostaria até de ver qual é a discussão em cima disso, ele muda um pouco até o enfoque da mensagem. O discurso do Papa Francisco, não que não haja uma moral ali embutida, mas em nenhum momento eu vejo o Papa com uma espécie de discurso moralista, piegas. Parece que nesse momento ele percebe que a necessidade da igreja é outra. E a necessidade é justamente de aproximação, a aproximação do fiel para com o fiel, a aproximação do vizinho para um vizinho, a aproximação do sacerdote para com os fiéis. Então, eu vejo que esse é um ponto fundamental e que já reflete um pouco do discurso dele. O primeiro discurso do Papa, quando ele se apresenta ao povo, ele diz: eu sou o bispo de Roma. Então, essa fala é pastoral. É a fala de quem quer estar próximo. Não só essa fala, como a fala também que os ateus podem ir para o reino dos céus, como a fala que eu comecei o programa, que quem é ele para julgar um homossexual que deseja buscar Deus. Então, só pegando carona com vocês dois, Paulo, desculpe se eu interrompo, mas semana passada, na 15 dias atrás, o nosso debate foi em torno daquela tua fala trazida do Papa, eu não serei babá de ninguém, né? Você escreveu até um texto em cima disso e tal. E aí eu fiquei preocupado nas falas dele, achar se ele ia ser babá ou não. Em um dado momento ele faz uma crítica a uma série de posturas que a igreja, ele falando aos sacerdotes em fechado, quer dizer, e aí ele faz uma série de críticas aos sacerdotes, quais as tentações que eles não podem se incorrer. E uma das tentações é a questão de um moralismo, ele não usa essa palavra, mas de imposição de um conjunto de códigos para com os fiéis, quando isso não é a função da igreja. Ele falou, a função da igreja é o acolhimento, a função da igreja é ir, a função da igreja é a proximidade, é a irmandade. E ele criticou o contrário, ele faz uma crítica aberta a todos aqueles que vão fazer código e depois controlar. Ele usa a palavra, o sacerdote, de controle, né? Parece um pouquinho Foucault, né? Uma sociedade que fica controlando a atitude dos fiéis, o comportamento dos fiéis. Ele falou, não é isso que a igreja se presta. Eu achei muito significativa essa fala dele, que tem muito a ver com a cobertura, né? O que me inspirou a fazer aquele comentário, que a Framp trouxe a frase, né? Depois o que me inspirou é que me parece que o Papa Francisco é, de certo modo, o argentino Bergoglio
né? Quer dizer, ele, diferentemente dos outros papas, né? Que a gente não sabia como é que eles seriam, né? Como papas, né? Esse me parece que não mudou de personalidade. Ele é o argentino Bergoglio, quer dizer, ele é um sujeito de mais de 70 anos, né? Você já está com 70? 74. 74 anos, que você não espera que um professor de filosofia de 74 anos fale de uma maneira tão não formal e moderna, né? Porque ele fala como uma pessoa comum. Ele invoca palavras, ele invoca jargões que a gente está acostumado a ouvir, né? Muito pouco, né? Quer dizer, a fala dele na favela, que foi a fala mais, digamos, talvez a mais laica de todas, foi uma fala onde ele usou Jesus 2 vezes, Nossa Senhora 1 vez e Deus 2 vezes, mas também valeria por uma só. Né? Quer dizer, a conversa é uma conversa muito de quem está batendo um papo no bar, conversando com amigos, né? Não tem aquela formalidade do doutrinário, né? Do moralista doutrinário. Na verdade, como bons conselhos, na verdade, né? Ele é uma pessoa que é um bom aconselhador, uma pessoa que a gente buscaria para conversar quando estivesse em alguma dificuldade, alguma coisa assim. Eu me espantei quando eu fiquei sabendo que tinha um grupo grande de evangélicos que estavam indo para o Rio de Janeiro para encontrar o Papa. Eu imaginei, poxa, justo o Papa, a figura do Papa para um evangélico, a gente não imagina que iria ter esse peso que teve, né? E eu vi agora, inclusive, os cartazes dizendo, olha, nós estamos aqui e nós apoiamos você, tu és Pedro. Vi vários cartazes nesse sentido. O que me chamou muito a atenção, eu estava lá, é que havia um cartaz de um jovem que dizia o seguinte: Papa, eu sou evangélico, mas mesmo como evangélico, eu te amo. Então, o que eu achei interessante, não só pelo cartaz, mas aquele indivíduo, no lugar onde ele estava, ele teve que passar a noite ali. Então, não é somente o fato de escrever aquele cartaz e levantar aquele cartaz para que uma câmera possa filmá-lo. Mas ele, de fato, ficou ali, ele passou a noite em Copacabana. Então, o que a gente percebe, e isso eu achei muito interessante, é que o Papa, emendando um pouco do que você falou, Paulo, sobre o Papa falou no discurso que ele faz em Manguinhos, né? Varginha, desculpa. Varginha. Na favela, você está dizendo? Na favela de Varginha. Isso. Ele fala de Jesus uma vez, Deus uma vez, Nossa Senhora. Então, a ideia de que nós achamos muitas vezes, a grande maioria, que evangelizar, que é levar a boa nova, é falar de Deus o tempo todo. E aí, o Papa vem mostrar que, não, nós temos que conversar, nós temos que dialogar. E aí eu vejo que o que ele mostra que é fundamental é o testemunho, realmente. Eu acho que mesmo, hoje eu li na Folha de São Paulo, uma pessoa que ele se intitula ateu e ele diz, olha, eu fico embasbacado, não usou bem essa palavra, mas ele ficava admirado com o exemplo do Papa. Então, a boa nova que ele traz é um diálogo, né? É uma conversa, e fala do cafezinho, e fala da pinga, né? Da cachaça. Me pareceu que é um Papa que há muito tempo eu não via, né? E eu sou suficientemente velho já para ter visto bastante Papa já. Mesmo eles, né? Eu veria menos, eu teria visto menos, né? Mas me pareceu que foi o discurso, mesmo em relação ao João 23. Mesmo em relação ao João 23, o discurso de mais conteúdo que eu já vi. Um discurso menos abstrato que eu já vi. Discurso de conteúdo, discurso onde está se falando alguma coisa. Que os religiosos que a gente conhece, de todas as igrejas, a retórica é maior do que o conteúdo, né? Eu trouxe a paz, que a paz vem, né? O Papa trouxe a paz, eu quero o amor, eu quero... Pô, essa conversa, meu Deus do céu, qualquer um faz, né? Agora, a conversa popular, né? Dentro do... Não uma entrevista, não, a conversa com o povo, tendo conteúdo, é que me pareceu estranha, né? Soou uma coisa assim, o cara veio para conversar com as pessoas e realmente conversou, né?
Opa, desculpa. Não, é só nessa linha. Quando eu peguei todos os discursos, então eu estava na frieza de um texto. Né? Imagina um cara diante de um monte, né? Coisa que filósofo E adora, você né? na frieza mesmo, né? Porque você não tem passado católico. Não tem passado católico. Exato. Não, meu pai foi católico, mas eu... Mas você Então não tem. Então tem. Pois é. Não, e essa é uma das discussões que a gente pode trazer aqui, porque ele tem várias falas. Então eu queria saber quais eram essas falas que ele ia ter. Eu comecei a perceber que, de fato, a grande fala dele era pedagógica nesse sentido. Ele não estava ali para falar no sentido de trazer uma ortodoxia ou trazer novos conceitos teológicos para o mundo contemporâneo, qualquer coisa que pudesse... Deixa eu só fazer uma observação. Mas tem gente na imprensa que traduziu dessa maneira, né? Então eu vi uma mensagem hoje lá do tipo assim, Papa muda a ênfase, mas não a doutrina. Quer dizer, a imprensa não conseguiu, parece que, entender a conversa. Ela quer do Papa uma nova doutrina, né? Mas o que ele veio foi ensinar a evangelizar. É isso que eu percebi dele. Eu pensei o seguinte, uma igreja que está reduzindo o seu tamanho quantitativo no Brasil e que precisa agora de um modelo missionário. E ele veio falar, bom, eu vou apresentar para vocês um modelo missionário. Vou conversar com as pessoas, vou na favela, vou no hospital, vou na igreja, vou à praça pública e vou mostrar para vocês como conversa. Uma igreja, você já imaginou uma igreja que perdeu a capacidade de conversar a ponto do movimento carismático, que não conversa nada, porque fica repetindo uma frase, como fala? É uma religião para... Como é que eu diria? É uma religião para... Que bicho que é esse? Papagaio, né? Porque o papagaio que repete. Que está na tua mão. Um macaco. Não, mas o macaco cria a linguagem. O papagaio só repete mesmo. Uma religião de papagaio, né? Quer dizer, você fica repetindo aquilo, repetindo. Você imaginou? Né? Que coisa? E felizmente deram um sumiço nesses cantores, né? Você acompanhou? Não, na verdade, quanto à renovação carismática, eu penso que nós poderíamos ver isso dentro de uma perspectiva histórica. Então, o próprio, na ocasião, o Papa, na época, o cardeal Bergoglio, na década 70, né, na época ele era bispo, ele dizia que via a renovação carismática como algo... que ele tinha uma desconfiança enorme. Por quê? Ele dizia, olha, parece que a renovação carismática confunde a musicalidade da missa com uma espécie de show. Então, eu penso que a missa não é isso, a evangelização não é isso. Então, ele fez críticas grandes e ele disse, olha, eu celebrava somente uma vez por ano com a renovação carismática. Ele disse que agora o movimento, então houve um inchaço do movimento. Então aqui o inchaço é justamente um crescimento sem organização. E aí justamente corre o risco de esse discurso radical. E o discurso radical é sempre um problema porque não há diálogo. Com o radical não há diálogo. De fato não há diálogo. Eu já convivi com algumas pessoas, conversar com pessoas na paróquia da renovação carismática e a dificuldade é grande. No entanto, hoje, há uma reestruturação da própria renovação carismática, com estudos e etc. Por exemplo, na própria Canção Nova, hoje, que é uma rede televisiva católica, eles têm seminaristas lá, com estudo de teologia, com professores. Então, o diálogo tornou-se muito maior. Não que o discurso radical ainda não esteja lá. Ainda está. No entanto, está mudando, está transformando. Então, nós poderíamos dizer que a renovação carismática, ela trouxe muitos adeptos para o catolicismo e trouxe na multidão e depois encaminhou para as paróquias. O próprio Papa, ele chega a dizer que hoje ele vê com outros olhos a renovação carismática. Então, a igreja ela teve um ganho e a renovação carismática ela mudou. Então, nós poderíamos dizer que a renovação carismática ela tem um outro rosto hoje. Agora, só para terminar, o que é interessante também mostrar esse caráter missionário é que o Papa, no Vaticano, ele disse, olha, eu estava em Roma e eu disse, eu quero ver o Papa Móvel. E ele chegou para ver o Papa Móvel, ele falou assim, olha, o Papa Móvel parecia um aquário. Ele disse, olha, uma pessoa
que vai encontrar aqueles que de fato ama. Então, quando você ama alguém, você vai se encontrar com essa pessoa dentro de um aquário? Ele falou, não. Então, eu pedi para que tirasse aqueles vidros laterais para que ele tivesse contato com as pessoas. E quando ele estivesse dentro do carro, ele abaixava o vidro. Então, assim, de fato, é alguém que vem mostrar um modelo de evangelização, que vem se encontrar com o povo e tocar no povo. Por exemplo, dessa vez o Papa não precisou falar sobre que ele é contra o aborto. O que ele fez? Ele passava em Copacabana, ele parava a cada 100 metros para beijar uma criança. Tá certo? Então não precisou fazer o discurso. Não pode abortar. Ele falou assim, o jovem já sabe o que a igreja pensa. E ele dá o exemplo, ele para e beija cada uma daquelas crianças que estão ali. Não todas as crianças, isso é impossível de fazer, mas quando o Papa Móvel ia um pouco mais devagar, ele pedia para parar e recebia aquelas crianças. Então realmente é de fato um novo modelo de evangelização. Mas eu acho que o tipo de cristãos, de pessoas que trouxe para a igreja, são pessoas que talvez a igreja nem quisesse, que talvez já até saíram. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Talvez quando o Papa diz que ele vê com outros olhos, talvez com outros olhos, mas não no sentido de que ele continua, que ele está vendo agora de forma boa, talvez também não esteja. Agora também tem que ciscar para dentro, né? Você é Papa, você vai ciscar para fora, também não cabe, né? Então, eu acho que ele cisca para os dois lados. O discurso dele, no meu ponto de vista, tem essa dupla dinâmica. Ele está mostrando como evangelizar. 2, ele está olhando a perda de fiéis, principalmente aqueles fiéis hoje crescentes no Brasil, que são os denominados sem religião. Então ele está falando quantas pessoas estão hoje sem religião. Ele não foi explícito nisso, mas ele apontou para essas pessoas. Vão lá nas periferias urbanas, é onde hoje os sem religião mais estão presentes. Vão nas periferias, falem com os periféricos, falem com essas pessoas e tragam para dentro. Eu tenho 3 perguntas aqui, uma do Egisto, uma do Luiz e uma do Leandro, todos eles querendo saber exatamente isso. Essa vinda do Papa para o Brasil e esse tipo de discurso, de atitude, é para tentar conseguir novos cristãos? Ou novos fiéis para a Igreja Católica? Isso é evidente porque o judaísmo não, mas o cristianismo é uma religião missionária, proselitista. Então, de maneira nenhuma, a Igreja, e ele como jesuíta, né? Jesuíta, uma ordem criada para isso. Que foi criada justamente com esse intuito. Então, a igreja ela tem esse aspecto missionário de arrebanhar. Agora, é claro que há modos para se arrebanhar. Né? Eu conheço pessoas que, de fato, pela renovação carismática, tiveram aquele grande ímpeto religioso, ficaram em grandes missas, shows, por um tempo e depois sumiram. Sim. De fato, isso acontece. Agora, eu conheço muita gente também, e eu falo isso, eu sou professor em seminário, etc. Então, eu conheço o cotidiano, né, da vida no seminário, nas paróquias, pessoas que chegam na paróquia e estão engajadas na paróquia, nas paróquias, vindas de missas shows. Então, eu não sou da renovação carismática, mas eu vejo que há o movimento carismático, ele teve uma importância e ainda tem uma importância. Eu só complemento. Ô, Paulo. Não, pode manda falar. Cala a boca, por favor. Não, eu não. Porque esse diálogo é bacana. Não, imagina, como a gente está com o microfone, a gente inibe vocês. Porque a gente levanta o microfone, né? Assusta, né? Mas o que eu achei interessante também é o seguinte, como eu tive a minha passagem protestante, o protestante tem aquele negócio, todo protestante ele é um sacerdote. Isso está lá em Lutero, né? Lutero fala o sacerdócio universal dos crentes. O católico... Por isso daí a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma. Você ter o missionário com o mesmo ímpeto da reforma. A diferença é que ainda continua um clero missionário. O que esse Papa me parece está fazendo é o seguinte, está falando para a pessoa comum que não é do clero, você é um missionário. Isso. Então ele está dando uma característica, vamos dizer, protestante, sem dizer isso, claro, ele não pode, mas por um corpo católico. Isso. É isso que me chamou a atenção, nesse sentido. Ele está falando para cada um, você, tem uma parte que ele fala assim,
Aonde que é a sua missão? A sua missão é na sua casa com a sua família. A sua missão é com o seu colega de classe. A sua missão é no trabalho. Você não precisa ir para a China, porque quando eu tinha 17 anos eu pensei em ir para a China, mas aí Deus falou para mim, é Buenos Aires, é Argentina. Ele está mostrando para as pessoas que a sua missão é o seu próximo mesmo, a proximidade. O Tiago Andrade acabou de trazer uma frase que ele fala, quero que uma frase do Papa, quero que a igreja saia às ruas. Que foi uma frase que o Papa falou durante... Só que agora não é só a igreja clero, é a igreja qualquer um. Ele tá fazendo aquilo que é o chamado orgulho. É orgulho, é um movimento timótico, não é? Não é um movimento do cérebro, nem da sensibilidade, é o timos, não é? Você ter orgulho, e com o orgulho você ter identidade, de modo que o cara pode falar, bom, eu sou católico, né? E cria-se uma identidade, e ao se falar isso, cria-se uma missão natural, né? O que ele disse? Qual a identidade do católico que ele traz? Isso no discurso que ele faz aos padres, né? Ele fala, a identidade do católico é a pertença eclesiástica. Nesse sentido que ele amoraliza o discurso. Ele fala, o católico não é aquele que obedece um conjunto de regras prescritas, mas ele pertencer com orgulho. Que agora ele pertence a uma grande família, esse sentido de família, e como pertencer, ele fala, venha você também para a nossa família, olha, venha conosco, é bom, é um lugar bacana. É isso exatamente esse conceito que eu acho que ele está trazendo. E é gozado como os católicos estavam esperando isso, né? Estavam esperando, como tem gente assim, falou, pô, eu agora vou ter orgulho de novo da minha igreja, né? Gozado né? Eu que sou laico e fui sempre criado na escola laica e tal, mas frequentei a igreja, eu fico me policiando para não ser cativado por esse demônio do Papa, né? Esse bicho é terrível. Né? Quase que eu estou virando católico. Você que tem tendências... É o primeiro milagre em vida. Eu e o Paulo. Não, o primeiro milagre eu vou virar já aconteceu. coroinha e ele bispo. Não, o primeiro milagre já aconteceu. O Cabral disse hoje que ele está mais humilde por conta do Papa Francisco. Então já aconteceu. Eu quero ver. E o Tiago perguntou também se essa fala do Papa de querer que a igreja saia às ruas, se isso tem a ver com as manifestações também que estão acontecendo ainda aqui no Brasil. Ele falou. Não é que tem a ver, ele falou que tem. Na verdade, eu assisti na íntegra a entrevista inédita, né, que ele concedeu para a Globo News e... em um dado momento, o entrevistador, que é esqueci o nome dele. Camarote. O Camarote, ele pergunta, olha, o Papa Francisco, o que o senhor pensa em relação a esses protestos que vêm acontecendo em todo o Brasil? Se o senhor sabe que no Brasil há uma onda de protestos em função do que está acontecendo, ele disse, olha, eu não sei de fato, com profundidade, a causa destes protestos. Não que ele não saiba por que estão protestando, mas eu não sei com profundidade. Então eu não poderia aqui dar uma opinião fundamentada como eu gostaria. No entanto, ele diz, eu não gosto de jovem que não proteste. Por quê? Porque o jovem é um inconformado. Então, imagine só, se o jovem já está conformado com o mundo que está aí, ele disse, nós temos um problema enorme. Nós temos um problema enorme, porque o jovem é o agente da mudança. E se o jovem é o agente da mudança, e se ele está inconformado com o que ele está vendo, ele tem que sair na rua, ele tem que protestar. Tá? Então, isso eu achei e muito um dos primeiros discursos dele, pelo menos o primeiro que eu vi, foi ele falando que uma mensagem para os jovens, inclusive estava junto, se eu não me engano, estava junto com o Cabral. Ele falou, não parem de manifestar. E a polícia estava tentando segurar uma manifestação que estava chegando próxima ali, né, quer dizer, o Cabral querendo segurar. Ele falou assim, jovens, não parem de manifestar. Na verdade, eu percebo que muitas vezes os políticos que estiveram ao lado do Papa deram um tiro no pé. Porque o Francisco, ele é um jesuíta, e o jesuíta ele tem aquela arte de criticar o outro com um grande sorriso. Eles sabem fazer isso muito bem. Então, hoje tinha um artigo no jornal dizendo justamente
que o Papa, ele não deixou ninguém pegar carona com aquilo que ele dizia. Ou seja, ele mesmo disse, olha, os jovens precisam tomar cuidado com a apropriação que podem fazer dos protestos. E com isso, o que ele está dizendo? Olha, assim como eu tomo muito cuidado para que vocês, os políticos, não tomem carona, não peguem uma carona em cima daquilo que eu estou dizendo. Eu estou convencido, a não ser que as coisas, alguém venha me mostrar, mas me parece que o Papa, esse Papa Francisco, é o introdutor, é a colocação da igreja no mundo moderno, no sentido filosófico do termo, no mundo liberal. O mundo liberal do liberalismo filosófico. Quer dizer, nós vamos admitir que as pessoas religiosas pensem pela sua própria cabeça. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo isso, olha, a igreja não vai pôr canga em ninguém, não vai ser babá, mas também tomem cuidado com as outras cangas, não deixe, né? É quase que uma ideia do indivíduo pensando por si mesmo, porque o Bergoglio pensa por si mesmo. Ele não gosta de canga. Você vê que a atitude dele na Argentina é uma atitude de um cara que não está nem aí com a presidente ou com os partidos. Ele tem uma posição muito individualista, né? Dele como sacerdote, né? Foi uma outra busca que eu quis ter nos textos, é o seguinte, né, que a gente discutiu da última vez. O João Paulo tinha um grande inimigo. Qual era o inimigo? Comunismo. E ele conseguiu, numa cartada só, derrubar o comunismo e tirar a teologia da libertação da igreja. O Bento tinha um grande inimigo que ele chamava o relativismo moderno. Eu falei, qual é o inimigo desse cara? Esse cara, desculpe, do Papa, né? Com todo respeito, que a gente está falando de oligarquias, né? O inimigo que ele apresenta é um individualismo exacerbado da sociedade presente que leva em conta apenas o lucro individual. E aí ele propõe contra isso, não esgotamento do indivíduo, mas o indivíduo em comunidade. Você continua na sua individualidade, mas passa a pertencer a uma comunidade de indivíduos que lutam por alguns bens, os bens que ele chama imateriais, né? Que é a justiça social, que é o bem comum, que é o viver não pelo lucro, não pela exacerbação do ter. Então, acho que esse é um movimento que ele faz. Um movimento coerente, no meu ponto de vista, quando ele fala o seguinte, na Santa Sé, abandonei as Mercedes, as BMWs e as Audis. Agora eu ando, até ele fez um merchandising para o camarote, eu ando de um Ford Fox. Eu falei, puxa vida, ele falou o nome e sobrenome do bicho. Né? Eu achei interessante isso. Então ele está dando demonstrações, não apenas teóricas, dizer, olha, vamos ser contra o individualismo possessivo, mas ele está falando, eu estou me desfazendo dessas coisas. Então, eu acho que esse é um movimento interessante. E o Hugo Perpétuo pergunta, talvez não seria a tentativa de fazer do homem a morada de Deus, ao invés de fazer a igreja a morada de Deus? Será que todo esse discurso dele não foi justamente o contrário do que você acabou de falar? Eu acho que não. Eu acho que se ele tivesse falado do homem, ele cairia no protestantismo, no luteranismo, que indiretamente ele está criticando. Porque o que é o protestantismo? O justo viverá da fé. Então você tem ali, vamos dizer, um proto-indivíduo moderno formado nas palavras de Lutero. Depois, claro, a modernidade vai radicalizar isso mais fortemente. O que ele está falando é o seguinte, a igreja é a morada de Deus, à medida que congrega indivíduos que não têm cangas, não são crianças mas que aprendem como indivíduos a conviver e a manifestar os valores imateriais, os bens imateriais. Então continua sendo a igreja, a mãe, ele ressalta a mãe de todos, a importância da igreja, a importância da congregação, a identidade do cristão católico como pertença eclesiástica. Então você não está na identidade individual, eu tenho a minha fé e a minha fé me basta diante de... Não. Você tem uma consciência. Tem a consciência. Parece que esse é a mudança, né? Quer dizer, a minha consciência não está na igreja. O que está na igreja é a minha participação
comunitária. E valores, né, que a comunidade comunga, valores mais... Eu preciso dessa comunidade. Até para me reconhecer, como qualquer um de nós precisaria de uma comunidade para se reconhecer. Né? Mas o movimento que eu digo liberal, ele é filosófico. Claro. É no sentido do lema típico do iluminismo mesmo. Né? Quer dizer, eu posso estar em qualquer comunidade, mas eu penso pela minha própria cabeça. Claro. Então, mas eu, no limite, eu sou alguém que entra, alguém que se dispõe a ser católico. Eu sou alguém... O jesuíta é um pouco isso, né? Não existe o jesuitismo se os jesuítas não decidem eles pertencerem à ordem, né? Até porque tem aquelas dezenas de cartas, né, que você escreve dizendo que você lê para ser jesuíta, né? Você lê aquelas cartas para dizer, bom, olha, tá vendo? O cara foi até lá no Brasil, não aguentou, né? Aí lê uma, lê duas para saber se o jesuíta vai poder fazer a missão dele, né? O que eu estou dizendo é aquilo que eu já disse, quer dizer, você para chegar no Brasil e fundar São Paulo, no Nóbrega e Anchieta, não é para qualquer um. Porque eu posso chegar aqui e depois eu ligar para minha mãe e falar, eu quero voltar, aqui é ruim, meu, né? Não é para qualquer um. Mas é uma decisão que você toma de pertencer à ordem. Você decide que você vai pertencer à ordem. Então tem um elemento individual, moderno nesse sentido. Né? Eu não sei se é isso que você está pensando, Paulo, de uma vida comunitária, no qual o indivíduo tem uma pertença à comunidade, né, à vida eclesiástica, e usar o seu termo, um descolamento da consciência, no sentido de que o indivíduo pensa pela própria cabeça e não com a igreja, não em comunidade? Eu acho que o que o indivíduo ganha da comunidade, nesses discursos que ele fez, é a identidade de católico. Isso então lhe dá valores. Mas as decisões são decisões dele, do tipo... veja, ele evitar certos temas polêmicos não é mera estratégia, é também parte disso. Porque se o indivíduo decidir, ele vai pagar por isso dentro da comunidade dele. Porque, veja, como é que eu resolvo esse problema de eu acolher o homossexual e do homossexualismo ser pecado? Não posso, né? Os homossexuais têm que ser acolhidos, mas o homossexualismo é pecado. Isso ele foi claro em falar. Só tem um jeito, né? Só tem um jeito. Eu acolho porque você é meu irmão, né? Agora, o pecado, eu não vou julgar, você que se vire com ele perante Deus. Sim. Então a decisão é sua, ele joga para você de volta. Então ele concedeu uma roupagem interessante a essa ideia, mas é uma ideia que é vigente no catecismo da igreja, né? Então, o próprio João Paulo II, o Bento XVI, eu não conheço nenhuma fala ou nenhum documento que eles venham, de fato, condenar o homossexual. E nem nas comunidades, nas comunidades e, eu diria, nos próprios seminários. A condenação de homossexual, sai daqui porque você é homossexual. Então, eu vejo que há uma recepção grande. Agora, quanto à questão moral, parece que o católico já sabe, né, em relação a isso. Não, mas o que ele fez é tirar eu acho o que jugo. você está funcionando aí, O que Andrei? ele fez foi tirar o jugo. Então, o que eu achei interessante foi a roupagem misericordiosa que ele... Mas eu acho que você está tirando... Eu acho que... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Assistam, você, Andrei, a Nicolini, vocês que estão me ouvindo, assistam um debate que teve há 10 ou 15 ou 20 anos atrás entre o Boff no Roda Viva e vários padres. Foi um pega para capar. Os padres não condenaram o pecado da homossexualidade. Os padres condenaram o homossexual. Por quê? Porque havia respaldo em Roma para tal. Havia respaldo em Roma para tal. Paulo, mas assim, eu não sei se nós poderíamos dizer
que os padres que lá estavam respondem pela igreja. Por que não? Eles usam batina para quê? Não, imagina se toda a opinião de todo e qualquer padre, eu aproximo a opinião da igreja. Um padre, ele pode começar a falar um monte de bobagem. Um caso que nós Mas tivemos aquela aí, época... que não condiz com o pensamento da igreja, e a igreja em nenhum momento, ele há muitos anos falava o que falava, e depois de um tempo, em função de um problema de jogar as coisas no Facebook, isso ganhou o Padre Beto. André, né? mas veja só. Agora, eu não posso, mesma coisa, eu sou um cristão católico. Mas o que é a igreja? Eu sou um cristão. Essa é uma pergunta que a igreja continua fazendo. Não, mas o que é a igreja? Os padres não representam a igreja. Quem representa a igreja? Então, o Papa? Só quando o Papa fala? Então, é a mesma coisa que igreja... achar que não tem como. Se os padres, eles não estão excomungados, eles são padres. Como é que eu fico sabendo quem representa a igreja na minha paróquia? Então, se não é o padre falando? Mas nós não podemos dizer que a igreja são alguns padres ou são... Bom, eu não sou. Mas quando O que eu falar não vai valer para a igreja. Então já sei quem não é a igreja. O que eu falar, gente, é sempre anti-igreja, é sempre anti-papa, é sempre anti-tudo. Né? Vocês sabem que eu não sei baixar a cabeça para a religião, imagina. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte: quem gosta de religião, esse Papa ajuda a pessoa a poder conviver com a religião. Agora, o nosso amigo lá, o Ratzinger, ele, como Papa, ele estava seguindo um caminho mais ameno, lógico, mas como policial da fé, o debate que ele teve com o Boff não foi nesses termos. Ele expulsou o Boff da igreja. Eu acho que teve uma mudança assim, de fala, inclusive. O Boff perdeu o debate e ele expulsou o Boff da igreja. Não foi do tipo assim, acolheu nada. Falou, isso aqui, teologia da libertação, é desvio, só faltou falar que era heresia, era desvio. E o Boff teve que se recolher ao quê? Ao silêncio. Então, agora, depois esse cara... Como o Padre Beto também, veja, há pouco tempo, e o Francisco que terá que assinar o documento de excomunhão. Esse cara, ele era o quê? Ele era a retaguarda do João Paulo, que era um anticomunista ferrenho, um padre hiperconservador, reacionário, um polonês reacionário, que depois ficou bonzinho, porque viveu tanto que tudo velhinho fica bonzinho. Mas ele era terrível quando ele começou, o João. Ele não era essa coisa toda, não. E ele veio para derrubar não só o comunismo, não. Ele veio para... Tanto é que aqui no Brasil, quando ele chegou, e a manifestação operária, eu estava lá, né? Eu estava lá, a manifestação operária aqui no Brasil, quando começou, ele fez assim para a população, ó, silêncio, para. Por quê? Porque ele não queria nada, não. Ele queria era o modelo do nosso amigo lá, aquele outro lá, do amigo dele lá, que depois do sindicalista do Solidariedade. Complicado o nome, como é que ele chamava? O Lessing Walesa. O Lessing Walesa faz qualquer som que parece o nome dele. Esse cara era o grande transformador da Polônia, que ia tirar a Polônia do comunismo, e que depois se transformou num presidente que jogou a Polônia numa inflação desgraçada, bem pior do que o comunismo. Então, o João, por exemplo, minha filha fala assim, o Papa é pop, pensando no João. É que ela não sabe quem foi o João. Ela não sabe como ele começou. Existe um João antes do tiro e depois do tiro, depois que ele tomou o tiro, aí começou a andar de papamóvel, mas o tiro não foi à toa, porque ele inspirava a reação do tiro. Não foi à toa que ele tomou um tiro, não foi porque o turco era maluco, não. É porque ele fomentou uma reação daquele tipo contra ele, né? Pela maneira como ele entrou, pela maneira agressiva como ele entrou e com uma juventude terrível que ele entrou. Aí ele foi ficando velho, foi ficando bonzinho, foi ficando pop, né? O João, o Bento XVI também, a fala dele como Papa, até eu já comecei a achar que, tranquilo, uma fala tranquila, mas como policial da fé lá, no debate com o Boff, ele foi altamente discriminatório, né? Em que termos, Paulo? No que especificamente ele foi discriminatório em tudo, eu não sei, por exemplo. Eu desconheço isso. Não, você desconhece, mas aí por razões óbvias, né? Esse negócio foi quando?
80 aí, né? Eu acho que nem tinha nascido ainda. Né? O que a gente Mas, sabe é que o Bento XVI foi ele que ajudou o próprio Boff a pagar a faculdade dele. Mas aí, Né? André, Então, mas aí você funciona ele vê o Leonardo Boff, o Bento XVI, como um grande intelectual. Os dois. Eu vejo eles. Os dois foram dialogar, foram discutir questões. A igreja está fazendo isso há muitos anos, há muitos séculos. E nessa discussão, o próprio Bento XVI pediu para que o Leonardo Boff justificasse aquilo que ele... Só que a discussão não justificou. foi a discussão. Uma questão de justificativa da regra de fé. Veja, não, André, não. André, não, assim não, porque veja, peraí, calma. Não, assim não. É a mesma coisa que a discussão entre o professor e o aluno, e no final o professor vai dar a nota. Porque quem cabia a ele dizer, e não ao Boff. Então, justificativa, mas depois eu te dou a nota. É 5. Deu 4, não passou. Eu acho que, só talvez pondo um pouquinho, a mesma forma com que o Francisco sai, dá um beijo numa criança e não precisa do discurso anti-aborto, talvez o Paulo está falando é isso. A cassação do Boff não precisou de um discurso adicional, ele simplesmente deu o veredito sobre a igreja, e isso valeu por muitos discursos. Talvez esse impacto que o Bento XVI deixou na igreja, de alguém que vem da congregação de fé, que é duro na congregação de fé contra os seus adversários, expurga todo mundo que é da teologia da libertação ou da esquerda dentro do alto clero e faz uma ráfaga. Isso daí não precisa mais de discurso. O discurso está feito num conjunto de decisões e ações. Marco, mas o que a teologia da libertação fez no Brasil? Devastou as comunidades. Não, peraí. Devastou as comunidades, Paulo. Imagina só, alguém que chega com um referencial teórico falando de luta de classes. Não, peraí. Claro, eu não concordo. André. Sim, mas aí a forma com que se faz esse expurgo, assim, de olhar o texto bem escrito. Segundo o referencial teórico, seria nota 9, mas eu te dou 3. Morreu. Cadê a teologia da libertação? Veja, André, sumiu, mas não por essas razões também, né? A gente tem que ver outras coisas. Mas veja só, Francisco me parece ser um cara que não precisa de heróis fora da igreja. Pois Me parece que ele, assim, Santo Agostinho, São Tomás, Santo Anselmo, esses grandes filósofos são heróis para ele. A sociologização da teologia é alguma coisa que, se você olhar, ela não é própria só da teologia daquele período. Quer dizer, o marxismo entra... Então eu não tenho tantos heróis na igreja, então eu preciso do pensamento laico. Então eu vou pegar outros pensadores. Por exemplo, vou pegar um que também fala da pobreza, o Marx. Né? O Francisco não pensa assim. Ele acha que os teóricos da igreja dão conta do problema, inclusive da pobreza. Eu também acho que não precisa. Agora, a igreja tem uma doutrina social, ela não precisa do Marx. Tem uma doutrina social, não precisa do Marx. Isso aí, quanto a isso, também acho. Agora, se você olhar naquele período, não foi só a teologia que se sociologizou. Tudo se sociologizou. A arquitetura se sociologizou, as comunicações. Foi um período grande de sociologização do mundo. Então, era óbvio que os cursos de teologia também sofressem essa influência. Por exemplo, a gente sabe muito bem, na área de educação era uma área assim que não tinha sociologia. Não podia se falar em pedagogia social. Né? Aí começou a entrar, né, a ponto do Paulo Freire se transformar num pedagogo mundial. Né? Todo mundo acolhia aquilo como uma novidade. Mas foi um movimento muito mais geral e os cursos de teologia absorveram aquilo também, mas há equivalentes. Se você pegar os textos de pessoas aqui da filosofia da USP naquele período, você vai ver como elas discutiram textos de marxistas que hoje a gente nem ouve mais falar. Né? Foi um período geral disso daí. Então, a teologia pegou uma carona aí e criou uma vertente, né? Uma vertente que depois se esvaziou. Não é propriamente isso que eu acho que é o problemático. O que eu acho que é o problemático é que o
a maneira como as coisas se fizeram, como as coisas se fizeram no embate com o Boff, que ganhou uma repercussão muito grande, poderia ter sido contra qualquer outra pessoa. A verdade é que, naquele período, se tivesse outra corrente dissidente, também aconteceria com ela, porque a característica do Ratzinger era uma característica de não se ciscar para dentro. Nós conversamos isso aqui na semana passada, que o Marcos fez uma imagem do Papa Francisco e do Papa Bento, né? O Papa Francisco é um Papa missionário, ele vai às pessoas. O Bento jamais sairia de Roma para ir às pessoas, ele quer que as pessoas vão a Roma. Isso é uma disposição pessoal da pessoa. E isso contou nos expurgos da igreja com uma característica muito grande. Por quê? Porque o João Paulo deixou ele fazer o que ele queria. Ele expurgava e o João Paulo assinava. Vamos ver se vai acontecer isso agora. Eu tenho dúvidas que vai acontecer isso agora. Que o argentino, orgulhoso do jeito que o argentino é, o cara vai lá e ele vai assinar embaixo. Olha que capaz dele fazer arte, hein? Olha, a última encíclica, na verdade a única encíclica que está assinada com o nome do Francisco, quem escreveu foi o Bento XVI. Eu tenho ela, pude ler a encíclica, e no início da encíclica, ele, que é a Luz da Fé, Lumen Fidei, no início da encíclica, eu terminei a leitura ontem dessa encíclica, ele ressalta que a encíclica foi escrita pelo Bento XVI e ele diz humildemente, eu fiz alguns retoques, ao passo que ele cita no final de algum capítulo o Dostoiévski, que é um autor que lhe é muito caro. Então, eu não sei se há uma dissonância naquilo que diz respeito à doutrina entre João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O que eu acho, e isso é característica dos papas, é que cada um molda a igreja de acordo com a sua inspiração. Então, o João Paulo II, como você muito bem disse, ele tinha... Quer dizer que a igreja, para você... Só um minuto, Paulo. Ele reagiu contra o comunismo. O Marco ressaltava o Bento XVI contra o relativismo. Ele tem obras, livros sobre isso. E a doutrina da igreja não muda, então? Não, a doutrina da igreja, ela muda de acordo com as... Como muda a doutrina da igreja? Quando é feito um concílio, o que a igreja faz? Ela traça o perfil de um papa a partir do quê? Dos desafios do homem moderno. Do desafio do homem moderno. Agora, a igreja, há mudanças, mas não há... Como que muda? Deixa só fazer senão eu não falo aqui também, fica mal, né, cara? Mas você não precisa erguer. Você não precisa erguer o símbolo falho. Eu só faço assim, né? Não! Eu não sei por que hoje nós estamos com essa formalidade. Embora eu concorde com você, eu acho que tem dois grandes grupos filosóficos que a gente pode ler, e todos os papos com Paulo eu acho que a gente tem tentado falar. O Bento é agostiniano, portanto neoplatônico, daquela linhagem hierarquizada, contemplativa, ir a Deus e tal. E me parece que o Francisco, ele como jesuíta, é tomista aristotélico. Então, nesse sentido, há esse movimento da igreja, ora se fecha como um Bento, radicalizando, se fecha em si mesmo, que vem a mim, ora um movimento mais aristotélico de ir ao mundo e buscar no mundo a própria revelação do Cristo. Quer dizer, você vê o Francisco, Cristo está entre vocês, você é meu irmão, né? Ele fala para qualquer um, eu abençoo o irmão que ainda não sabe que é meu irmão. Né? A minha bênção é inclusive para os ateus que não sabem que pode ser salvo. Por quê? Porque ele é irmão. Vamos dizer, o ilemorfismo aristotélico, forma e matéria, quer dizer, a forma de Cristo está naquele que não reconhece a forma. Então, nesse sentido é que talvez tenha esse movimento, não é doutrinário, eu acho enfático, porque a igreja, ela aceita essas duas grandes correntes e convive muito bem, obrigado, né?
quer dizer, convive no sentido, tem suas tensões internas, mas ela conseguiu nos últimos milênios conviver com isso. Mas isso faz com que penda, mas não doutrinariamente. Aí eu sou com ele, quer dizer, a doutrina se move muito lentamente. Peraí, calma, só. Desculpe. Não, a pergunta minha não é essa. Essa aí eu concordo com você, perfeitamente. A minha pergunta é, como a doutrina muda? Então, na verdade, olha só, Paulo. Como o Papa muda, eu sei, porque eu estou convivendo com eles. Sim, Agora eu quero saber, eles são pessoas comuns, normais, isso muda mesmo, filosoficamente. O problema é como a doutrina muda, porque ela muda. Nós sabemos que ela muda. Por exemplo, um exemplo mais clássico Trindade. A Trindade. Quanto à doutrina, nós temos vários concílios. E a doutrina prática. Mas a Trindade foi quando? A doutrina prática. Século IV? Século IV. É isso que eu digo. Aí que é a pergunta dele. Quer dizer, a partir de que se estabilizou lá pelo século, sei lá, século VIII, mais ou menos que estabilizou, as mudanças foram muito pequenas. Eu acho que para uma mudança assim, fundante mesmo, radical, eu acho que é milenar. Sim, se eu tiver errado, me corrija. Eu acho que é assim, a cada 1000 anos muda tira essa vírgula e põe um ponto e vírgula aqui, põe... Mas por que, Paulo? Só para pegar o gancho aqui do Marco, porque como que a igreja se vê? Ela se vê apoiada numa tradição. Então imagina só. Então já se ela começa a mudar. Mas eu não quero que ela mude. Então, mas o que seria a igreja daqui 10 mil anos? Com a mudança, a gente já não sabe se Jesus Cristo foi Jesus Cristo ou se foi Elvis Presley. Eu não quero. E esse foi o problema da teologia da libertação, Paulo. A teologia da libertação... Propõe uma mudança enorme, radical. Ela, como sociologia, ela colocava a igreja no tempo. E a igreja está fora do tempo. Até o Cristo, eles historicizavam o Cristo a tal ponto que muitos padres chegaram a dizer que o Cristo não tem um aspecto divino. O Andrei está muito preocupado em eu sou sem religião. Não, veja, eu não sou... Veja, o que eu quero dizer é o seguinte. A minha pergunta não é porque eu quero que a igreja mude. Sim, Paulo. Sim. Doutrinariamente. Ao contrário, eu fui o cara que escrevi para as pessoas que o Papa, por ser argentino, ele pode fazer gol com a mão. Gol. Mas ele não pode mudar a doutrina. Então, quem pede, por exemplo, que o Papa apoie o homossexualismo, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, a doutrina não permite. Só uma coisa, eu tenho uma dúvida agora para vocês três. Vocês acham que este discurso que o Papa fez, ele foi um discurso próprio para o Brasil e ele seria diferente se ele estivesse em Roma, por exemplo, na Alemanha, ou não? Ou é um discurso que ele vai sustentar em qualquer lugar que ele esteja? Não, deixa eu só falar, porque senão eu não vou me perder aqui o negócio que é importante lá atrás da história do André. Veja, a doutrina muda pouco. Então, descartou a mudança da doutrina. O que vale? O que vale é a mudança do Papa. Então, se o que vale é a mudança do Papa, então é importante, sim, olhar para a ênfase do Papa. Então, é importante saber que um calou o opositor e o outro talvez não cale. Talvez, pode ser que cale. Que dê beijo em criancinhas na rua. Então, o que eu estou dizendo assim, se a doutrina não muda, ela é um fator descartado. Então, nós vamos sempre ter que ver o quê? Quem é o Papa. E vendo quem é o Papa, nós vamos ter que admitir que este Papa não fez a condenação ao homossexualismo, homossexualidade, né? Não pode falar homossexualismo mais. Né? A homossexualidade como o outro fez. Porque não precisa estar nos documentos, porque no documento tem que obedecer a doutrina, e essa não muda. Mas está na conversação. Está na maneira como se põe. Esta frase sobre o homossexual do Francisco, você não encontra na boca dos outros dois anteriores. Não, jamais. Não encontra, Paulo, mas o que eu quero ressaltar é que isso já está no magistério da igreja, e o que é fundamental é que o discurso do Papa não é, essa fala não é moral, assim que eu vejo, não é moral, mas o discurso dele é um discurso no qual recebe a pessoa. Olha, não me interessa se você é homossexual, se você não venha até nós te recebemos como cristãos, e vamos conversar, vamos dialogar. É isso que o Papa quer fazer. Então, isso eu achei muito interessante, e ainda no Rio de Janeiro, porque a imagem que me vem é o Cristo de braços abertos. Bom, mas é interessante você falar justamente isso, Agora, ainda mais no Rio.
O problema do Rio de Janeiro, do Cristo... Ainda mais o Rio, justamente porque o Cristo está de braços abertos. O problema do Cristo de braços abertos é que ele nunca fechou o braço. Esse é o problema. Né? Ele nunca abraçou ninguém. Ele fica de braço aberto. Andrei, vem até ele que abraça ele, mas ele abraçar não abraça ninguém. Esse que é o problema. Andrei, quando você fala que eu não consigo pôr esta fala na boca do Ratzinger. Eu acho que o Paulo tem razão. Eu também não consigo. Também não consigo. E você não pode dizer que não tem importância. Não tem nem por que fazer isso, porque ele não disse isso. Então, mas o que eu acho ele não disse isso. Agora, em nenhum momento... Não disse o quê? Ele não disse isso que o Francisco falou. Agora, em nenhum momento, não o Ratzinger disse, olha, que os homossexuais saiam da igreja. Em nenhum momento o Ratzinger disse isso. Mas ele disse coisas parecidas. Por exemplo, vamos lá. Né? Duas frases, do Francisco. Quem sou eu para julgar o homossexual que procura Deus? Ponha isto na boca do João Paulo. Não, jamais. Ponha isso na boca do Ratzinger. Quer né? dizer, mude o tom e ponha na boca. Não dá em nenhum discurso, Andrei. E é por isso que há diferença, porque se a doutrina não muda, a diferença está nisso. Mas cada papa tem o seu jeito de ser igreja. Ué, essa frase não está na boca de um Papa Bento XVI e do Papa João Paulo II, porque eles não falaram isso. Mas eles não falaram porque não está na boca. Quem falou isso foi Francisco. Francisco falou isso. Não, mas você não está me entendendo, mas André. acho que assim, é porque é não adianta típico do Francisco André, falar André, isso, né? Eu entendi o que vocês estão não dizendo. Entendendo. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Você está querendo... O que eu estou dizendo é o seguinte, parece que isso não cabe quando, por exemplo, na boca de um Bento XVI. Porque, é claro, o Bento XVI ele tinha uma outra preocupação. O Bento XVI ele tinha uma preocupação moral, como sempre teve, uma preocupação moral e filosoficamente uma preocupação com relativismo. André, sinceramente... Essa frase não cabe sinceramente, pro André, XVI. sinceramente, eu respeito super a sua defesa da igreja, a sua militância. Embora eu não consiga entender militância mais, hoje em dia. Eu respeito, mas eu fico... Mas não é militância, Paulo. Não é militância, você está fazendo uma defesa, pô. Você está fazendo uma defesa. Eu quero que você pense assim, eu quero que você seja sincero, que você seja sincero com você mesmo. Você falar assim que a pessoa tem outra preocupação, significa que ela nunca pensou naquilo, ou seja, ele tem outra preocupação, ele nunca pensou na homossexualidade. Ele pensou e ele, veja só, a omissão em algumas situações é fundamental. Fundamental a omissão. Quer dizer, o João Paulo, quando esteve no Brasil, os sindicatos insistiram para ele falar contra a ditadura e ele se omitiu. Então, a omissão é fundamental nessa hora. O Bento XVI fala, não cabe. Não cabe como? Não cabe sintaticamente ou não cabe semanticamente? O que está falando é que não cabe semanticamente. Ou seja, não tem significado ele tocar nesse assunto porque as preocupações dele eram outras. Mas ele tocou nesse assunto várias vezes, enfatizando só o lado do pecado e não do acolhimento. Então, é nesse sentido que difere. Difere um do outro. Difere, mas agora, eu não vejo. Mas o que eu acho é que há uma espécie de demonização do discurso do Bento XVI. Não demonização. Eu acho que não. Demonização para quem é homossexual. Naquele momento histórico. Não, para quem é homossexual, a demonização foi o contrário. Ele demonizou. Não os homens. Ele demonizou a ponto das pessoas ficarem com quer dizer, o mundo todo errou. Todo mundo ficou com a impressão de que ele era contra. E nós todos erramos, são 5 bilhões, né, de pessoas no mundo, nós erramos. Todo mundo. Eu não estou entendendo por que essa defesa de uma continuidade entre dois papas que não tem continuidade. É isso que está difícil de entender. Bom, continuidade é continuidade moral, Paulo. Uma coisa é continuidade moral, outra coisa é o modo de discurso. São 3 formas de discursar distintas. No entanto, naquilo que diz respeito à moral da igreja, ela permanece nesses 3 últimos papados. Meninos, eu preciso cortar a conversa de vocês, porque já estourou nosso tempo, mas a gente continua a nossa conversa aqui no bar. Não, começando acabou, cara. Eu ia pedir um tempinho. A gente pode continuar a nossa conversa aqui no bar, não é? E para vocês eu agradeço muito, agradeço pelas mensagens, várias mensagens que eu recebi, li todas. E semana que vem, Hora da Cruz está de volta. Obrigada.